Meus irmãos, hoje é um pouco diferente daquilo que eu estou acostumado a fazer com vocês, de ler apenas um texto bíblico e ficar agarrado naquele texto bíblico. Hoje eu queria ler vários textos bíblicos e depois nós vamos explicar. Por favor, então, abra suas Bíblias. O tema de hoje é família, expectativa e realidade. Abra sua Bíblia então em Gênesis capítulo 24. O primeiro texto que nós vamos ler é Gênesis 24. Gênesis capítulo 24, versículos de 1 a 4. Vamos ler atentamente esse texto. Eu vou estar lendo, vocês vão acompanhar na Bíblia de vocês ou ali na projeção. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposas para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Próximo texto, Gênesis capítulo 24, versículos 63 a 67. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Próximo texto, Gênesis 25, versículos 20 a 21. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Próximo texto, Gênesis 25, 27 e 28. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, e habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Próximo texto, Gênesis 26, 7 a 11. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, e disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, dissesses: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar esse homem, a sua mulher certamente morrerá. Próximo texto, Gênesis 27, versículos 5 a 13. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traz a caça e faze uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traz-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que ele coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso que meu pai me apalpar,
e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Olha a resposta. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim a maldição. Meu filho, atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Último texto. Gênesis 27, 18 a 20. Jacó foi ao seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenastes. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele responde: porque o Senhor teu Deus o mandou ao meu encontro. Que Deus nos abençoe. Oremos mais uma vez. Deus bendito, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor registrou essa história para nós, essa dramática história dessa família, dos patriarcas. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que ama a família, um Deus que criou a família. E nós te imploramos nessa noite, a iluminação do teu Espírito, abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos compreender as maravilhas da tua lei. Fala conosco. Restaura as famílias, abençoa as famílias, realiza as tuas maravilhas nas nossas famílias, Senhor, nós precisamos. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Queridos, toda família está em construção. E é possível construir uma família na vontade de Deus, dentro do plano de Deus, e depois destruir com as próprias mãos. É possível que isso aconteça. Por isso, não basta começar bem. É preciso continuar bem. Muitos começaram bem e se perderam durante a caminhada. Se você falar que conhece uma família perfeita, me perdoe, mas eu vou discordar de você. Se alguém aqui disse assim: eu conheço uma família perfeita, ou a minha família é perfeita, não existe família perfeita. Só existe um casamento perfeito, e esse casamento perfeito ainda não aconteceu, esse casamento ainda vai acontecer, que é o casamento de Jesus Cristo com a igreja, a noiva. E a noiva ainda está sendo preparada, sendo santificada para aquele grande dia, as bodas do Cordeiro, do casamento. E se você é de Jesus, você vai casar com o noivo perfeito. Tomara que você esteja entre esses. Eu quero olhar para essa família, irmãos, para uma família dramática, olhar para esse texto, olhar aqui para o início do casamento, para os filhos, para os netos, para os erros cometidos. Eu queria olhar hoje para o casamento de Isaque e Rebeca, com o seguinte tema: família, expectativas e realidade. Vamos pensar um pouquinho no noivo. Quem é o noivo? O noivo se chama Isaque, um belo rapaz, casou com 40 anos. Para quem viveu 180 anos, o que é casar com 40 anos? Casou jovem, na flor da idade. Diz a Bíblia que também esse jovem, ele era herdeiro de uma grande fortuna. O homem era rico, o pai dele era muito rico. Deus abençoou Abraão grandemente. Então ele era jovem e rico, mas a Bíblia também fala de outra característica de Isaque: ele era herdeiro de uma promessa espiritual, ele era o filho da promessa. Deus falou que dele faria uma grande nação. Mas ele tem mais uma característica especial também. A Bíblia diz que Isaque era piedoso, era um homem de Deus, é um homem que meditava nas coisas de Deus, é um homem que gastava tempo em oração. E ele aprendeu isso, sabe com quem? Com seu pai Abraão, um homem de fé. Isaque viu com seus olhos o que Deus fez naquele dia que Deus falou assim: sacrifica o seu filho. E quando Abraão ia sacrificar Isaque, ele ouviu a voz do céu dizendo: agora eu sei que você teme a Deus. Então ele era um homem jovem, rico, com intimidade com Deus, filho da promessa. Vamos olhar agora para a noiva. A noiva se chama Rebeca. E é interessante que Abraão é que mandou buscar a noiva para o seu filho. Abraão que escolheu a noiva para o seu filho.
Abre parênteses aqui. Os pais precisam opinar nos relacionamentos dos seus filhos. Os pais precisam ter opinião sobre isso. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: quando você, pai, não pede o cônjuge para o seu filho, o diabo prepara. Os pais precisam opinar nessa área. Presta atenção, Rebeca, a característica de Rebeca, a Bíblia diz que ela era bonita, assim como Sara. Uma mulher muito bonita. Outra característica de Rebeca, trabalhadora. Não era uma moça preguiçosa, era uma moça trabalhadora. Outra característica, prestativa. Amada pela sua família. Ela não era alguém que a família queria se livrar. Não, tomara que essa menina case logo porque não aguento mais. Não, outra característica dela, uma moça decidida. Alguém que sabia o que queria. Madura. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Mas a Bíblia também diz que Rebeca era recatada. Diz a Bíblia, irmãos, que quando Rebeca viu que tinha um homem lá na frente, perguntou: quem é? Aí o servo disse: é o seu noivo. O que ela fez? Se cobriu. É interessante isso, né? Hoje em dia, nos namoros, as moças procuram usar a menor quantidade de roupa possível. E a Bíblia diz que Rebeca era uma moça recatada. Preste atenção em algo. As roupas revelam mais o nosso interior do que cobre o nosso exterior. Prestaram atenção no que eu disse? As roupas revelam mais o nosso interior do que cobre o nosso exterior. Pensa comigo, um casal assim não era para formar uma família perfeita? O marido, que isso, um camarada excepcional, piedoso, rico, jovem, homem de Deus. A moça, puxa, qual pai que não queria que seu filho casasse com uma moça dessa? Com tantas características. Mas, queridos, parece até um final de filme, né? Esse casamento, aquele casaram e foram felizes para sempre. Mas nem mesmo um casal assim teve uma família perfeita. Alguns erros foram cometidos que eu acredito que nós podemos sim aprender com os erros que esse casal cometeu. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nós precisamos ser sábios o suficiente para olhar para os erros que esse casal cometeu, que o Espírito Santo registrou para nós e aprender com esses erros. Primeiro erro que eles cometeram: mentira. O nosso querido irmão Isaac negou o seu casamento. Chegou no meio de um povoado, a esposa muito bonita, falou assim: esse povo vai colocar os olhos na minha esposa e vão me tomar ela. O que ele fala? Olha, essa aqui é minha irmã. Mentira. Foi o primeiro erro que eles cometeram. Ele negou o seu casamento, irmãos. Ele usou a sua esposa como escudo. A maneira de me proteger é essa. Eu não falo que ela é minha esposa, ela é apenas minha irmã. Para salvar a minha pele, então eu coloco a minha esposa em risco. Ela correu o risco de ser usada e abusada sexualmente. O que ele diz? Olha, essa aqui é minha irmã, não é minha esposa. Alguém disse: ele não teve coragem de morrer pela sua esposa. Quando a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Que desafio para nós homens, hein? Ao ponto de se sacrificar por ela. Mas Isaac não fez isso. E é interessante que Isaac aprendeu isso, sabe com quem? Aprendeu com seu pai Abraão, porque Abraão cometeu a mesma mentira. Eu não acredito em maldição hereditária, mas eu acredito em repetição de comportamento. Os nossos filhos aprendem com os nossos erros. Aliás, eles têm facilidade de aprender com os nossos erros. Os acertos eles não gostam de imitar, não, mas os erros eles gostam de imitar. Tem facilidade de imitar os nossos erros. Certa vez, uma família tinha o avô ele tinha uma doença que tremia assim. Aí o pai, o que ele fez? Ele colocou uma mesa separada, fez um pratinho de madeira e o pai e o avô então comia separado deles. Um dia ele chegou em casa, o seu filho estava cortando uma madeira. O pai perguntou assim: meu filho, o que você está fazendo? Ele falou assim: pai, eu já estou fazendo o seu prato de madeira. Para quando o senhor ficar velho, o seu prato já está pronto. Irmãos, os filhos
aprendem com os nossos erros. Você pode ensinar aquilo que é certo 1000 vezes, mas um errinho seu, ele vai guardar aquilo com um bolso melhor. Isaac fez a mesma coisa, mas presta atenção, no momento que Isaac mente dizendo que a sua esposa não é sua esposa, a confiança de Rebeca foi minada. Como confiar no marido assim? Que na hora do aperto ele fala que nós somos apenas amigos. Como confiar num homem desse? Que não me defende? E aí começou o grande problema dessa família. A primeira oportunidade que ele tem, ele nega a sua esposa. Primeiro erro desse casal, mentira. Mas isso gerou uma falta de confiança. Isso gerou problemas de relacionamento. A comunicação foi quebrada. Eles agora já não eram mais íntimos. Já não tinha intimidade um com o outro. Eles já não compartilhavam mais das coisas do dia a dia. Sabe, irmãos, os problemas eles vão vir, mas sabe qual é o grande problema? É quando nós não paramos para tratar as nossas dificuldades. Eu garanto para você, se você é casado ou se você vai casar, você vai ter problemas. Mas o grande erro que nós cometemos na família é não parar um tempo para acertar os ponteiros. Esse é o grande problema. E esse casal não conversava mais. Esse casal já não acertava mais os ponteiros. Eu ouvi uma excelente pregação um dia desse, onde um pastor falava, quando você muda para uma casa nova, o chuveiro está funcionando direitinho, a torneira está funcionando direitinho, mas passa um tempo, o que acontece? A pia começa a vazar. O chuveiro costuma parar de funcionar direito também. E você tem que parar e tentar arrumar aquilo ali. Só que às vezes, o que nós fazemos? Nós vamos empurrando um pouquinho com a barriga. Vamos olhar para os filhos agora. Esse casal teve filhos, a mulher estéril, não podia ter filhos, e o Isaac orou a Deus, pedindo, Deus, abençoa minha esposa, eu tenho desejo de ter filhos. Nasce gêmeos, seus filhos chamam Jacó e Esaú. Mas sabe o que a Bíblia registra? Que esses dois meninos brigavam na barriga da mãe. Viviam em guerra dentro da barriga da mãe. E alguns erros eles cometeram também na criação desses filhos. Nós percebemos a falta de sabedoria na educação dos filhos. Qual foi o erro que eles cometeram? O Isaac amava Esaú e a Rebeca amava Jacó. Olha que coisa. Os filhos, ao invés de unir o casal, dividiam o casal. E os próprios pais é que plantavam essa desunião dentro de casa. Os próprios pais é que plantavam essa disputa dentro de casa. E mais tarde, o Jacó, que é filho desse casal, repete também um comportamento, porque ele também tem 12 filhos. Aliás, 13, porque tem uma filha. E tem filho preferido também. É difícil. Contendas. Erro na criação dos filhos. Mais um erro que eles cometeram. Deus tinha uma promessa para Jacó, antes dos meninos nascerem. Deus disse, olha, o mais novo, o mais velho será servo do mais novo. Teve um dia que o pai, por amar mais Esaú, resolveu trocar a bênção. Quis abençoar Esaú no lugar de Jacó. A Rebeca, ao invés de confrontar o marido, dizendo assim, ô Isaac, presta atenção no que você está fazendo, hein? O que Deus falou para nós? Não era Jacó que ia receber a bênção? Que história é essa de você querer trocar agora a bênção do Senhor? Sabe o que ela faz? Ela mente. Ela tenta dar um jeitinho brasileiro. E ela chama o Jacó e fala assim, Jacó, fica tranquilo, meu filho, eu vou resolver esse problema. Ela amava mais Jacó. E o Jacó diz assim, mamãe, mas se Deus se descobrir isso aí, eu vou ser amaldiçoado por Deus. E sabe qual é a resposta, irmãos, de Rebeca? Isso mexeu muito comigo. A mãe se coloca diante do filho assim, meu filho, caia sobre mim essa maldição, mas me obedece. A mãe prefere ser amaldiçoada por Deus. Sabe o que ela está ensinando para o seu filho? Não teme a Deus não, esquenta a cabeça não. Faz do meu jeito.
E ele aprende a lição direitinho. Porque aí, combinado com a sua mãe, a mãe prepara ali uma cabritada rapidamente, entrega nas mãos de Jacó, Jacó chega para o pai e fala assim: aqui, meu pai. E o pai já estava cego nessa época, pergunta assim: mas quem que está aqui? Ele fala: eu sou Esaú, o seu primogênito. Ele coloca uma pele de animal, porque o irmão era cabeludo e ele não era, e o velho já não estava conseguindo enxergar direito. Ah, então deve ser ele mesmo. Mas ele estranha, por quê? Como você conseguiu uma caça tão rápido assim? E aí ele pergunta: meu filho, mas como você conseguiu tão rápido preparar para mim essa cabritada? Sabe qual foi a resposta de Jacó, irmãos? O Deus de Abraão e de Isaac me ajudou. O teu Deus, meu pai, que me ajudou a preparar esse cabrito. Isaac perguntou: qual é o seu nome? Ele mentiu. Ele disse: sou eu sou o Jacó. A mãe, depois dessa situação, irmãos, quando Esaú voltou com a cabritada para chegar para o seu pai, e o seu pai falou assim: olha, mas você esteve aqui agora, acabei de te abençoar. Aí ele percebeu que era mentira de Jacó. Esses meninos ficaram inimigos declarados. A mãe de Jacó teve a triste... Ela teve que mandar Jacó embora, porque senão Esaú matava Jacó. Os meninos se separaram. Os meninos tiveram que viver longe um do outro. Essa mãe protetora nunca mais pôde ver o filho teve que ir embora de casa. O Esaú casou com uma mulher chamada Judite. E a Judite foi um grande problema na vida desse casal. Sabe o que Esaú fez mais com raiva depois? Casou com outras mulheres, só para afrontar os pais. Vocês acreditam que tem filho que tem essa capacidade? Faz coisas só para machucar os pais. Está aqui nessa família, intencional. Quando ele viu que tudo aconteceu, que Jacó saiu abençoado, ele foi lá em um outro povoado, tomou uma esposa, só para fazer raiva nos pais. Tudo isso, irmãos, aconteceu numa família do povo de Deus. Tudo isso aconteceu numa família dos patriarcas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo isso aconteceu numa família do povo de Deus, dos patriarcas. E uma família que começou muito bem, com tudo certinho. Mas algo aconteceu no meio da caminhada, que mudanças aconteceram, e terminou desse jeito que eu li para vocês. Mas louvado seja Deus que um dia o Jacó se encontrou com Esaú, e diz a Bíblia que Esaú pulou no pescoço, Jacó o abraçou e o beijou. Eles se reconciliaram. Os pais não viram isso. Mais tarde isso aconteceu. Eu queria olhar para essa história que para mim é dramática e tirar algumas lições para as nossas vidas. A primeira lição que esse texto que eu quero olhar com vocês é que Jesus disse que o grande inimigo da família, sabe qual é? Dureza de coração. Esse é o grande problema. E a dureza de coração, ela se manifesta de várias maneiras. Ela se manifesta através da mentira, ela se manifesta através da infidelidade, do egoísmo, da vaidade. O grande problema para Jesus em relação à família é dureza de coração. Paul Tripp, no livro O que Você Esperava, diz assim: cada casamento precisa da intervenção divina. Todo casal precisa de forças que vão além daquelas que possui. Nenhum marido, nenhuma esposa são capazes de cumprir o propósito de Deus sem ajuda. Isso quer dizer que a maior necessidade da sua família e da minha família, sabe qual é? De um Salvador, da presença de Jesus Cristo. Entenda isso. Nós achamos que é dinheiro, nós achamos que é saúde, nós achamos que é uma boa educação. A maior necessidade de uma família é a presença de Jesus. Não tem necessidade maior do que essa.
Presta atenção nessa outra aplicação. Fracasso só é fracasso quando nós não aprendemos com ele. Todos nós vamos fracassar em algum momento. Mas fracasso só é fracasso quando eu não aprendo com ele. Se eu passo por algumas situações da minha vida e não aprendo as lições, eu fracassei. Mas se eu passo algumas situações na minha vida e eu aprendo com aquilo ali, opa, foi bênção na minha vida. Isaac e Rebeca não faziam as correções diárias, não discutiam a relação, não chamavam seus filhos para conversar, não havia perdão, as coisas iam indo, empurrando para debaixo do tapete. Ô irmãos, qual foi a última vez que você parou e conversou com a sua esposa um pouquinho sobre o casamento? Qual foi a última vez que você parou um pouquinho e conversou com seus filhos sobre a relação de pai e filho? Se você tem mais de um filho, qual foi a última vez que você conversou com eles sobre o relacionamento deles como irmãos? Irmãos têm problemas, vocês sabiam disso? Têm dificuldades às vezes. Não concordam com o outro, se amam, mas ao mesmo tempo parece demais com o outro e discorda demais. Mas qual foi a última vez que nós sentamos e paramos para conversar? É mais fácil não conversar, garanto para você. É mais fácil não confrontar o erro do outro. É mais fácil não conversar com a esposa. É mais fácil não conversar com o marido. Mas é ali que mora, é ali que nasce a raiz de amargura. Quando os problemas acontecem, nós não paramos para acertar os ponteiros. Os problemas vão vir. E nós precisamos entender que é preciso parar em algum momento da caminhada e conversar. A minha conversa com pastores, eu gosto de conversar com pastores porque eu gosto da área do aconselhamento pastoral. Uma das coisas que eles mais reclamam, sabe o que é? É porque quando os problemas vêm, chega ao conhecimento do pastor, que alguém procura, já chega e tem muito pouca coisa para fazer. Já chega, já todo mundo arrebentado. Não basta começar bem, não basta ter uma bela cerimônia de casamento. Não basta. O Ronaldo, jogador fenômeno, casou no castelo de Chantilly, na França, gastou R$1 milhão. E o casamento durou 30 dias. Não basta ter uma bela cerimônia de casamento. Mais uma vez, Paul Tripp diz o seguinte: não devemos exigir de um instante aquilo que só o processo pode produzir. Porque às vezes nós achamos que chegar diante de um pastor e pedir a bênção de Deus sobre aquele casamento, pronto, os seus problemas acabaram. Tudo vai dar certo. Não, irmãos. É preciso dizer sim um para o outro todos os dias. E isso sim é desafiador. Acordar todo dia de manhã e dizer para o outro: eu te aceito como a minha legítima esposa. Olhar para o marido e dizer: eu te aceito como meu esposo. É desafiador para nós. Nós vimos nessa família que uma coisa tão pequena, tão costumeira nossa, mentira. Coisa que nós fazemos, omitimos, mentimos muitas vezes. Alguém disse que o animal que mais mata não é o elefante, mas é o mosquito. O mosquito mata mais do que o elefante. Pequenas coisas. Porque nós achamos que essas coisinhas pequenas não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver não. Se eu tivesse cometido alguma coisa assim, de extrapolar, não. Vai gerando falta de comunicação, vai gerando falta de confiança, e as coisas vão crescendo dentro da nossa família, irmãos.
E é muito complicado para reconquistar depois a confiança. Um filho mentiroso é um problema. Os pais sempre ficam desconfiados. Será que ele está falando a verdade? É igual aquela história daquele menino que ia para a praia e fingia estar afogando. Vocês conhecem essa história? Ele fingia estar afogando, todo mundo ia lá, aí na hora que o pessoal chegava, é mentira, é brincadeira. E foi assim. Ia para lá para o meio do mar, fingia estar afogando. E o pessoal viu esse menino e fica brincando. Ele sempre é mentiroso. Num dia ele afogou de verdade. E ninguém foi salvar. Daqui a pouco ele boiou. Pequena coisinha. Pequena coisinha. Por isso nós precisamos parar, tratar, perdoar e perdoar. Se tem algo que não pode faltar numa família de pessoas imperfeitas, é o perdão. Se tem algo que não pode faltar no relacionamento de pai com filho, é perdão. Se tem algo que não pode faltar no relacionamento de irmãos, é perdão. Mas louvado seja Deus que a Bíblia registra para nós a conversão de Jacó, o filho desse casal. Diz a Bíblia que um dia Jacó estava caminhando e ele lutou com o anjo. Para mim, eu sou encantado com esse texto. Porque eu sempre fiquei naquela assim, gente, que história é essa de anjo sair para brigar com o ser humano? Que história é essa? Ali, irmãos, os estudiosos chamam aquilo de cristofania. É quando Cristo aparece no Antigo Testamento. E naquela luta de Jacó com o anjo, e fica naquela briga, daqui a pouco o anjo para e pergunta, qual o seu nome? Ué, que história é essa de Deus não saber o nome com quem está lutando? Mas aquela pergunta ali é como uma flecha no coração de Jacó. Porque um dia que Jacó estava mentindo, ele chegou diante do seu pai com aquele prato de cabritada e o pai perguntou, qual o seu nome? Qual foi a resposta dele? Eu sou Esaú. Mas agora Deus mais uma vez se aproxima dele e dá a oportunidade. Qual é o seu nome? Sabe o que ele fala? Eu sou Jacó. E Jacó significa enganador. E sabe o que Deus faz? Agora você não vai chamar mais Jacó. Seu nome agora é Israel. Aquele homem foi salvo naquele dia. Eu quero fazer uma aplicação aqui para os pais. Não perca a esperança dos seus filhos. Não perca a esperança. A Rebeca não viu a conversão do seu filho, mas ela vai encontrar com seu filho no céu. Eu sei que tem pais aqui aflitos pela salvação do filho. Eu sei disso e eu choro com vocês também, pode ter certeza disso. Porque eu tenho certeza que não tem coisa que os pais querem de melhor para o seu filho do que estar aos pés do Senhor Jesus. Entenda, essa mãe aqui não viu Jacó convertido, mas Jacó vai estar com ela na presença de Deus. Por isso, mães e pais, não desistam dos seus filhos, mesmo que você não veja a conversão dele, ore por ele até o último fôlego de vida da sua vida, pelo seu último fôlego de vida. Por último, irmãos, cuidado com as falsas expectativas. Nós criamos uma ideia na nossa cabeça que não condiz com a realidade. Nós temos algumas expectativas sobre família que precisamos colocar essas expectativas na realidade da Bíblia. São falsas expectativas que é preciso um divórcio com essas falsas expectativas e um casamento com a realidade. Nós projetamos na nossa cabeça o marido perfeito e tentamos colocar aquele projeto na vida da pessoa que vai dizer sim para nós. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Quando nós temos filhos e aí nós acariciamos ali a barriga e isso aqui vai ser o perfeito. Olha, não é perfeito. Por isso eu quero dar uma palavra para as esposas que estão aqui nessa noite. Você já se casou com seu marido, esse que está do seu lado aí? Não é aquele das expectativas, não. É esse mesmo, que deixa a toalha molhada em cima da cama, às vezes, cheio de defeito. Você já se casou com ele? Ou você ainda está vivendo as expectativas?
Mas eu também quero dar uma palavra para os maridos. Você já se casou com a sua esposa? Aquela que às vezes reclama demais. Ou você ainda vive no mundo da imaginação? Em relação aos filhos, você já aceitou o seu filho? Aquele menino que não é perfeito, aquela menina que não é perfeita? Ou você ainda vive no mundo das ilusões? E tem um pastor lá do Paraná, que eu acompanho o ministério dele, eu conheci ele na Fiel há uns anos atrás. Ele recém-formado, pastor, foi para um campo, e primeiro ministério, irmãos, dizem que é muito difícil, porque é um desafio novo, e aí ele lá plantando igreja, trabalhando, e algumas dificuldades, e ele foi lutando com aquilo, daqui a pouco ele viu que ele estava muito para baixo, Ele chegou em casa e conversou com a sua esposa, falou: minha esposa, deixa eu te falar algo muito especial. Eu não sou o homem que você pensa que eu sou. Ela disse: quem pensa que eu pensava algo de você? Eu sei que você não é. Irmãos, nós criamos expectativas. E que, na verdade, essas expectativas não são reais. E o resultado, sabe qual é? Frustração. Frustração. Entenda uma coisa: ninguém muda o outro. Por quê? Nós criamos expectativas e tentamos colocar aquela pessoa dentro daquele projeto que nós temos na nossa cabeça. Nunca vai encaixar. E aí vivemos uma vida inteira na família fazendo o quê? Tentando mudar o outro. Esqueça isso. Ninguém muda o outro. Aliás, eu não consigo nem me mudar. Eu peço a Deus para mudar o meu coração. Porque nós achamos que temos condições de mudar o outro. E se você entender nessa noite que você não tem condições de mudar o outro, a energia que você gasta tentando mudar o seu esposo ou o seu filho, você vai gastar orando. Pedindo a Deus: muda, Senhor. Mas me muda primeiro, não muda só o outro não, muda também. É lógico que tem alguma coisa que nós precisamos de orientação, de orientar um filho. Eu preciso fazer a minha parte e pedir: Deus, muda essa pessoa. Às vezes nós gastamos muito tempo dentro da família tentando mudar o outro. E aí cansamos. Existem pessoas cansadas dentro de uma relação, mas sabe qual é a raiz do cansaço? É a tentativa de mudar o outro. A tentativa assim: não, eu vou mudar aquela pessoa. Não muda nada, só Deus muda o ser humano. E só Deus muda e muda de dentro para fora. O que nós temos que fazer é orar. Se a família é formada por pessoas falhas, no mundo falho, no mundo caído, esse mundo que nós vivemos, não podemos parar de buscar a ajuda do Salvador e Senhor Jesus Cristo. É preciso ser realista. Ser realista com a sua família. É preciso aceitar a sua família como ela é. E pedir a Deus para fazer as mudanças necessárias. E principalmente, que essa mudança comece em você e em mim. Como eu sempre falo para vocês, o ouvido mais próximo da minha boca nessa noite não é o da Duda ou do Antônio que está aqui perto de mim. É o meu. Eu sou o primeiro que preciso de transformação, de mudança, de dentro para fora. Vamos buscar o Senhor? O Deus que muda, o Deus que transforma? Se você pudesse colocar de pé, nós vamos orar nessa hora.